estou hoje pelo telefone, eu habitualmente não uso o Zoom pelo telefone, para mim é um pouco diferente aqui o formato, mas nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, né, que eu julgo especial, para a gente poder compartilhar uma mensagem de Deus que possa trazer proveito para a nossa vida espiritual, que possa estar nos ajudando no nosso dia a dia, trazendo realidades de Deus para nós. Vamos orar, então. Deus querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, que nos assiste, nos supre, cuida de nós, preserva as nossas vidas, anima as nossas expectativas. O Senhor anima também e nos traz grande esperança com relação ao nosso futuro, que é um destino eterno e glorioso com o Senhor. Por todas estas coisas, por cada um dos irmãos queridos que está conosco aqui nesse encontro e por outros que eventualmente venham a receber essa mensagem, nós queremos agradecer ao Senhor, pedindo misericórdia e graça da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos compartilhar um texto da Escritura que está lá no primeiro livro de Samuel, inicialmente no capítulo 5, para que a gente possa ter ideia do que está acontecendo e nos situarmos. Nós estamos mais ou menos no 10º século, aí na metade do 10º século antes de Cristo, mais ou menos o ano 950, com Samuel, nós sabemos que é o período imediatamente anterior à monarquia de Israel, um pouco antes de Saul ter sido feito rei, depois sucedido por Davi, também por Salomão, depois pela divisão das 12 tribos. Então, nós estamos nesse tempo, ainda não havia rei em Israel, e então o povo ele era dirigido por juízes, e nós chegamos aqui nos dias então de Samuel, que ocupa um papel de juiz, também uma espécie de sacerdote, ele era profeta também, ele ocupava todos estes ofícios. E nós vamos ler aqui no capítulo 5, os versos 1 e 2, para que eu fale um pouco a respeito, um pouco mais do que está acontecendo. A Escritura diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. O que acontece, queridos, é que os filisteus, que acabou sendo o povo que mais deu trabalho para o povo de Israel, durante muitos anos, um longo período, eles foram inimigos do povo de Israel, eles lutaram contra Israel, tomaram a Arca da Aliança do povo de Israel, levaram a arca, como nós vimos, a partir de Ebenezer, e a colocaram no templo de uma divindade deles, filisteus, chamada Dagon. Eles colocaram a arca lá como se fosse mais uma de suas divindades. Como o texto diz, eles levaram a arca que estava em Ebenezer. Então, muito interessante. Se você depois quiser ler, é muito legal você ler o que acontece na história do povo aqui, se você não conhece, mas algumas coisas interessantes vão acontecer aí por obra de Deus, né? Mas é interessante perceber, inicialmente, que a arca foi levada a partir da cidade chamada Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. É uma expressão que ela tem um simbolismo, como se fosse uma fortaleza, um lugar seguro, algo firme, não é? Então, a pedra de ajuda, um lugar de resistência, um lugar forte. E, na verdade, esse nome ele tinha uma representação voltada para o Senhor, um lugar de refúgio, um lugar de força, um lugar de proteção, não é? Um lugar firme. E, devido à idolatria do povo, eles vinham perdendo algumas guerras e agora eles perdem também a arca da aliança. Então, esse lugar fica muito simbólico para o povo de Israel, porque no lugar chamado a pedra de ajuda, a pedra que seria o Senhor não os ajudou.
Eles não foram ajudados pela pedra, pelo Senhor, que era simbolizado como essa rocha, esse lugar que serviria como uma fortaleza. Então, a pedra acabou não sendo, o Senhor não foi Ebenezer para eles, o Senhor não foi uma rocha de sustentação para o povo, aí por conta da sua idolatria. Acontece que os filisteus quiseram acrescentar a arca no templo de Dagon, e o que acontece é que, em duas ocasiões distintas, a grande estátua de Dagon que estava lá amanhece tombada, com o rosto prostrado para o chão. E, após isso, também começaram a aparecer muitas enfermidades entre os filisteus. Então, eles perceberam que não era boa coisa estar de posse daquela arca, que ela não era a parte do panteão dos deuses que eles assim cultuavam. E depois de 7 meses que eles estão com a arca, nos diz a Escritura, eles vão devolver a arca ao povo de Israel, que estava humilhado, não só perdendo guerras, lutas, mas também perdendo o próprio artefato que simbolizava a presença de Deus no meio deles. A arca simbolizava a presença de Deus no meio deles, né? Então, depois de eles terem sido muito oprimidos por conta da idolatria, Samuel vai confrontar o povo e buscar no povo verificar se eles estavam ou não arrependidos, se eles estavam ou não querendo consertar a relação do povo para com Deus. E ele traz, então, uma confrontação, ele age também, né, como juiz, e ele busca arrependimento. O que nós vamos ver na sequência do texto é que, de fato, o povo, depois de muito tempo envergonhado, oprimido ali, eles vão, de fato, buscar arrependimento e reatar suas relações com o Senhor. Então, agora nós vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 7, e eu vou ler a partir do verso 5 até o verso 11, com esse pano de fundo que eu dei a vocês. Olha o que diz a Escritura. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, é uma cidade, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Esse ritual de tirar água e derramar perante ao Senhor simbolizava arrependimento. Então, eles demonstraram arrependimento perante o Senhor. Continua o verso: jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então, o povo estava se juntando, estava buscando arrependimento, buscando a face do Senhor. Os filisteus viram aquele ajuntamento e falaram: vamos lá de novo guerrear contra o povo de Deus e desfazer esse ajuntamento para que eles não se organizem, não é? E não fiquem fortes para a luta. Então disseram os filhos de Israel, verso 8, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então o povo pediu para Samuel: continue a interceder por nós, você que é sacerdote, você que é juiz, você que tem o ofício de profeta, que traz palavra de Deus para nós, mantenha a intercessão para que nós não sejamos mais uma vez vencidos pelos filisteus. Verso 9, tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então, olha o que acontece aí, queridos. Os filisteus se preparam para atacar Israel, não é?
E o Senhor causa um estrondo a partir de trovões, algo muito forte, ele apavora os filisteus. Eles ficam assombrados, é o que o texto lá quer nos dizer. O Senhor causa pânico sobre os filisteus pela voz de estrondo que ele emite a partir do céu. Né? Então, pela intercessão de Samuel e pelo arrependimento do povo, o Senhor deu uma grande vitória a Israel. O Senhor deu vitória de tal forma que os filisteus bateram em retirada e fugiram lá daquela região de Mispa. Agora, depois que todo esse contexto acontece, há algo que é o que talvez vai ser certamente o mais importante para nós, que é o que está no verso seguinte, no verso 12. O verso 12 diz que após essa vitória, após essa conquista que o Senhor deu a Israel, olha o que acontece. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Tomou uma pedra. Então, o que Samuel fez, na verdade, é algo que era comum naquele tempo, nós vamos ver em outras ocasiões, com Moisés também, é que quando o Senhor fazia uma intervenção poderosa, normalmente eles erguiam um memorial, eles colocavam uma pedra, alguma coisa grandiosa, para que aquilo virasse, tornasse de conhecimento de todos uma cultura, e toda vez que alguém passasse diante daquela pedra, eles iriam se recordar daquele evento. Então, foi o que Samuel fez, ele levanta aquela grande pedra e, conforme o texto nos diz, ele chamou aquele lugar de Ebenezer, que era aquela pedra de ajuda, que já era o nome daquela região. Mas quando chega lá, então, após essa vitória, Samuel vai chamar aquela pedra de Ebenezer e pronunciar essa frase que é muito preciosa ao povo de Deus, porque é como se fosse um retrato do que estava acontecendo, do que vinha acontecendo. Até aqui nos ajudou o Senhor, foi o que Samuel disse lá, não é? Então, o que eu queria chamar a sua atenção o fato de Samuel ter marcado aquele lugar, não é? Porque é como se ele estivesse dizendo, depois do capítulo 5, lá que nós lemos os 2 primeiros versos, aonde eles não receberam a ajuda do Senhor por conta da idolatria. Então, eles tiveram a arca tomada deles no lugar Ebenezer, aquela pedra de ajuda que simbolizava o Senhor não foi ajuda para eles. Mas agora, nesse lugar, o Senhor age com mão poderosa e se mostra um lugar seguro, um lugar de ajuda, um lugar de apoio para eles, um lugar onde eles conseguiram ser fortalecidos e livrados por Deus ali. Então, desta vez, Ebenezer, a pedra de ajuda, foi efetiva e os ajudou. O Senhor interferiu ali naquele episódio por eles. Não é? Então, em gratidão a isso, Samuel marca o lugar colocando aquela pedra de ajuda ali no lugar e mencionando essa frase aí simbólica, até aqui nos ajudou ao Senhor. Então, essa é uma marca que foi colocada lá de consagração de um lugar por conta de um evento. É o que Samuel fez lá, conforme os costumes do Oriente Antigo, ele coloca um marco ali, ele marca e consagra aquele lugar, porque na mente e no coração de Samuel, e isso eu creio do povo todo, eles ficaram totalmente convencidos de que até aquele ponto, até aquele lugar, aquela hora, o Senhor os havia ajudado. Até aqui nos ajuda o Senhor, é o que ele pronuncia ali. E é interessante perceber que a vitória do Senhor para Israel aconteceu vinculada ao arrependimento e à obediência. Então, se você ler na sua casa capítulo 5 e 6, até o começo do capítulo 7, você vai perceber que Israel estava idólatra, estava sacrificando para falsos deuses, viviam numa idolatria permanente, então só vinha derrota. Quando houve o arrependimento, quando o povo se voltou para Deus, quando o povo se colocou nos caminhos de Deus novamente, voltou para o Senhor, eles foram socorridos por Deus e não sofreram uma nova derrota, é o que nós temos até aqui. E esse episódio é muito simbólico por conta de tudo isso que acontece e
como eu disse, ele fica muito marcado por conta dessa frase que é bem marcada, não é? Que Samuel pronuncia: até aqui nos ajudou o Senhor. E por que eu quis compartilhar essa porção da Escritura com vocês, queridos? Nós estamos aí a poucos dias do final do ano. E, normalmente, um fim de ano, mesmo que não sejam reflexões aprofundadas, mas pelo menos duas reflexões a maioria de nós costuma fazer. Uma delas é um balanço do ano anterior. A gente acaba, às vezes, olhando, bom, o que eu fiz esse ano no meu trabalho, o que eu realizei, o que eu fiz, será que eu cresci profissionalmente, cresci como pessoa, será que eu cresci espiritualmente? Alguns podem olhar para trás e falar, olha, esse ano foi muito legal, o ano que eu casei, o ano que eu tive filho. Então, em geral, quando o final do ano se aproxima, as próprias emissoras aí de TV, a imprensa, costuma trazer retrospectivas do ano, não é? Mostrar o que efetivamente aconteceu naquele ano. Então, essa é uma das reflexões que nós fazemos. E a outra que nós costumamos fazer é olhar para o ano que se aproxima, para o ano seguinte, e tentar estabelecer objetivos para esse ano. A gente coloca algo, olha, o ano que vem, sei lá, eu vou aprender inglês, eu vou fazer um curso, vou voltar para a faculdade, eu vou começar uma faculdade, a gente vai estabelecendo sempre objetivos para o ano seguinte e, claro, sempre com a expectativa de que ele possa ser melhor do que o ano que passou. Agora, quando nós olhamos para o ano que passou, queridos, nós tivemos em 2020 um ano diferente de tudo que nós já vimos até hoje, principalmente, né, e especificamente por conta dessa doença que apareceu, do Covid, da pandemia, não é? Então, se a gente perceber um pouquinho, fazendo a nossa análise do ano anterior, a gente vai perceber algumas coisas. Uma delas é limitações que nós acabamos tendo, principalmente limitações de contato pessoal. Então, a gente parou de ter comunhão como igreja, parou de fazer reuniões de amigos e de família, aquelas refeições de confraternização grandes, com bastante pessoas, e empresas deixaram de fazer. Então, a gente parou de ter assim contato pessoal com a família mais ampla, com pessoas do trabalho, da nossa igreja, pessoas do nosso círculo de fé, não é, da nossa igreja, as escolas, restaurantes, teatro, o contato pessoal foi suprimido. Então, isso trouxe uma grande dificuldade, até mesmo para crianças, os especialistas têm falado da falta que faz para as crianças essa socialização, esse contato com outros. Então, esse foi um efeito grave da pandemia aí que a gente pode notar, não é? Um outro efeito grave que a pandemia trouxe foram perdas. Pessoas perderam o emprego, né, o trabalho, perderam renda em consequência disso, de alguma forma, perderam até mesmo pessoas queridas, tiveram falecimento no seio da família, uma coisa assim muito triste, não é? Alguns perderam a esperança, perderam um pouco durante algum tempo a capacidade de olhar para frente e poder enxergar alguma coisa que o animasse. Então, um ano diferente está sendo esse ano, não é, que a gente está finalizando. Eu ia dizer o ano passado, mas ele ainda é presente, não é? E com isso também vieram então incertezas, incertezas que têm provocado inquietação emocional com muita gente. Então, nós temos nos perguntado quando será que isso vai acabar? Será que vai ter vacina? Quando ela começará a ser aplicada, ela vai funcionar? Vai vir um segundo vírus, um terceiro, sei lá, uma outra cepa do mesmo vírus? Então, resumidamente, a gente pode olhar que para a grande maioria de nós e para o mundo de uma forma geral, é claro que há aqueles que até às vezes lucram com esse ambiente, mas para a grande maioria das pessoas, esse ano tem sido um ano muito difícil e em muitos aspectos, muitos desafios novos foram propostos para nós, além dos normais, não é? Nossa vida em geral tem as suas dificuldades próprias, peculiares, os seus desafios, mas em função da pandemia nós fomos aí pegos de surpresa com uma série de desafios novos nesse ano. E o que eu queria que você pudesse começar a sentar no coração, queridos, é o seguinte: é que mesmo que nós tenhamos encontrado
muitas dificuldades ao longo do ano que passou, eu creio que todos nós que cremos no Senhor podemos falar à semelhança de Samuel, que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que essa frase de Samuel, ela pode e deveria estar marcando a nossa vida, mesmo que a gente tenha enfrentado algumas dificuldades maiores, outros menores, mas se nós olharmos a forma como nós fomos preservados ao Senhor, a forma como nós enfrentamos lutas em diversos níveis diferentes, não é? Nós fomos guardados pelo Senhor, nós fomos preservados, e então eu creio que seguramente cada um de nós pode parar e fazer uma reflexão desse ano que está acabando, e nós podemos dizer: olha, Deus, muito obrigado. Até aqui nos ajudou, até aqui me ajudou o Senhor, se a gente vai particularizar dessa forma. Até aqui me ajudou o Senhor com tantas lutas. Eu acho que todos nós podemos olhar para trás e ter essa percepção a partir das coisas que Deus fez conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, andar com o Senhor, estar voltado para Ele, não esquecer de que nós dependemos do Senhor para tudo, de que é Ele que nos concede tudo que nós temos e somos, de que é o Senhor que luta as nossas lutas, que remove obstáculos quando eles acontecem, é Deus quem nos livra das dificuldades. Tudo isso deveria nos remeter a assentar no coração esse sentimento de que até aqui nos ajudou ao Senhor. Então, o nosso papel, e é o que para esse texto deve nos remeter, é o de que nós devemos ficar firmes, equilibrados, ser perseverantes nas coisas de Deus, para poder estar recebendo e reconhecendo, percebendo a boa mão de Deus sobre nós. Então, isso vai gerar gratidão. Isso é muito importante porque deveria ser, e por isso, então, que Samuel levanta aquela pedra, ele marca aquele lugar, porque ele tem gratidão e reconhecimento de que até aquele momento o Senhor os estava ajudando frente aos obstáculos que eles vinham enfrentando. Então, caminhar com Deus, queridos, caminhar com o Senhor é fundamental. Estar buscando arrependimento quando nós pecamos, estar buscando manter uma reação, uma relação transparente com o Senhor, com a Igreja de Cristo, com a Palavra de Deus. Estas coisas são fundamentais, elas são canais não só para a recepção de bênçãos de Deus, mas são esse comportamento nosso na presença do Senhor e faz com que nós tenhamos a percepção de que Ele tem nos ajudado. Do contrário, a gente acaba achando que é o nosso braço que está conquistando todas estas coisas. A gente não vai ter a percepção de que até aqui tem nos ajudado o Senhor, não é? Então, isso é fundamental, a gente poder lembrar sempre de Ebenezer e falar, olha, aquela pedra de ajuda, aquele rochedo, aquela fortaleza que me ampara, está comigo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é fundamental, a gente precisa ter essa percepção. Então, queridos, antes da gente poder estabelecer qualquer alvo novo, qualquer situação para o ano que vai se iniciar, é fundamental que a gente esteja se colocando diante do Senhor com essa atitude no coração. Então, 2021 vem aí, nós não sabemos ainda quantos desafios vamos encontrar, como as coisas vão se nos apresentar, nós não sabemos que tipo de lutas virão no trabalho, na família, na nossa igreja. Nós tínhamos planos, projetos, ministérios, nós queríamos realizar tantas coisas, as coisas ficaram paradas, nós mal pudemos nos congregar, não é? Então, tantas coisas que a gente sempre tem pensado aí, a palavra do Senhor está recomendando que nós permaneçamos firmes no Senhor, buscando a Deus, como Israel fez lá no passado, quando eles foram até Samuel, que intercedia por eles como sacerdote, e eles buscaram arrependimento e passaram a andar de forma ajustada com o Senhor, não é? Então, quando nós submetemos os nossos planos, os nossos sonhos ao Senhor, nós temos certeza que Ele sempre
vai interceder, Ele sempre estará conosco. Nós sempre vamos poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E essa certeza, queridos, nós só podemos ter por conta da mediação que o Senhor Jesus fez da nossa parte em relação ao nosso Deus e Pai. O Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário e nos deu acesso livre à presença do Pai. Então, quando nós temos essa certeza, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós o recebemos como nosso Salvador, nós podemos ter a certeza que o Senhor estará guiando os nossos passos e de tempo em tempo a gente pode parar, dar uma olhada e falar, puxa, olha, muitas lutas, muitas dificuldades, mas muitas vitórias. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Então, é pela graça do Senhor, através da obra de Jesus Cristo, que nós podemos ter estas percepções. Eu creio que, num certo sentido, nós poderíamos fazer assim uma paráfrase de Filipenses 1:6 e dizer que nós estamos plenamente certos de que aquele que nos ajudou até aqui há de continuar nos ajudando até a volta do Senhor, até que Jesus volte. Nós temos esse recurso maravilhoso, aquele véu do santuário rasgado, o acesso à presença de Deus que nos foi dado por Jesus Cristo. Então, se alguém receber essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero desafiar você a fazer isso o quanto antes, hoje, quem sabe agora, de forma simples. A palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores e não temos acesso até a presença do Senhor. Mas Jesus Cristo construiu um acesso para nós e Ele está nos oferecendo esse acesso agora, e para que nós possamos ter, para que nós possamos estar caminhando, trilhando esse acesso em direção ao Pai, basta apenas que nós nos reconheçamos pecadores e peçamos para que Jesus aplique sobre nós a obra da cruz. Basta que nós creiamos por fé que Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, é o que pagou a dívida. E com isso nós entramos em comunhão com Deus Pai, sabemos que Ele estará intercedendo e interferindo em nossa vida no dia a dia, para que a gente possa sempre estar dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, tendo esse sentimento no coração, queridos, guardando esta frase, o Ebenezer, a pedra de ajuda simbolizando o Senhor, é aquela que vem nos ajudando até aqui, eu queria que você buscasse no Senhor e vai receber certamente da parte dele um feliz ano novo, de muitas alegrias, de muitas realizações, e não tenha dúvidas, as lutas virão, mas o Senhor estará com você se você estiver com Ele, como aconteceu com o povo de Israel naquele tempo. Então, o meu desafio é que a gente possa planejar todo um ano que vem, buscando a segurança, buscando a esperança que nós temos no Senhor, mantendo viva com Ele a nossa relação. Não deixemos de estar caminhando com o Senhor, buscando a palavra do Senhor, tendo comunhão com Ele, compartilhando aqueles dons e talentos que o Senhor tem dado a nós, para que a gente possa ter aquela jornada que a gente sabe que é segura, porque há uma intercessão a nosso favor, não mais de Samuel, mas do Senhor Jesus. E aí nós vamos poder ter certeza, enquanto a peleja acontece, há uma intercessão de Cristo e o Senhor estará pelejando por nós, o Senhor estará trazendo intercessão para nós. Então, queridos, pega essa mensagem, assenta no teu coração, não deixe de lembrar dela. Ao longo de todo ano que vem, põe um bilhetinho aí na tua casa, na geladeira, no teu espelho, Ebenezer, a rocha de salvação, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor certamente vai estar andando contigo, você vai buscar a face de Deus, vai ser abençoado por Ele e vai ter um 2021 abençoado. Eu tenho certeza, e é o que eu quero deixar aqui como pregação, para que fique no teu coração, em nome de Jesus. E eu vou orar por isso,
pedindo ao Senhor para que Ele possa estar colocando estas coisas nos nossos corações, para que nós tenhamos não um feliz, mas um felicíssimo 2021, tá bom? Vamos orar por isso, então. Pai, nós agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos coloca diante do Senhor, que faz a mediação, que permite que nós levemos até o Senhor os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos planos, os nossos objetivos de vida. Sabemos que os dias têm sido difíceis, como eram para Israel no passado, mas assim como a intercessão e assim como à medida em que o povo buscou ao Senhor, recebeu graça das tuas mãos, nós queremos nos voltar ao Senhor e consagrar o nosso ano ao Senhor, para que nós não desviemos da tua palavra, para que nós não a deixemos de lado, para que nós busquemos ao Senhor a cada dia para encontrar graça diante do teu trono de graça. Então, abençoa cada um dos queridos, meus irmãos, que estão ouvindo agora esta mensagem, aqueles que vierem a ouvir, qualquer pessoa que ela possa sentir-se desafiada a caminhar com o Senhor. E nós queremos, ó Deus, fazer como Samuel e levantar um memorial aqui também agora, mas não de pedra, mas um memorial de consagração do nosso coração perante ao Senhor, para que ele seja um marco da tua presença em nossas vidas, como foi aquela pedra lá em Ebenezer, Pai. Agradecemos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê um ano de alegrias na tua presença, na comunhão com estes queridos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, que Deus